aqui. Acho que vai começar. Pronto. Boa tarde, mais uma vez estamos aqui no nosso curso de extensão. E hoje nós vamos tratar sobre o tema da Revolução Industrial, sociedade, trabalho e família. Eu gostaria de saber se vocês estão vendo slides, tá ok? Tá ok. O meu tá. Também. Ótimo. Então, vamos iniciar. É interessante que estamos retornando depois de um feriado e depois de uma ausência minha por conta de doença, mas, como falava nas aulas anteriores, quando a gente está estudando essa ideia de uma construção da subjetividade moderna, tal como nós a conhecemos hoje, é importante que a gente sempre vá fazendo esse resgate histórico. E, a partir desse resgate histórico, do período da modernidade, a gente vai vendo como as mudanças no âmbito social, no âmbito individual, né, e no âmbito das instituições, como, por exemplo, o trabalho e a família, vão criando lugares e processos, né, de individualidade que são próprios da modernidade. Nesse sentido, fazendo uma breve introdução, é muito importante que quando a gente vai observar o processo de história das famílias, história do trabalho, como uma instituição social, nós vamos observando que essas duas instituições, esses dois lugares, trabalho e família, vão se modificando, vão se rearranjando ao longo do tempo e também do espaço. Por isso que é interessante que a gente vá sempre fazendo esse recorte histórico, sociológico e cultural, para que a gente vá observar como cada grupo humano, como cada sociedade vai organizar os seus modelos, né, de trabalho e de família. Por isso que a gente sempre tem que tratar dentro dessa dinâmica, né, do tempo e do espaço. Nesse sentido, nós vamos aqui tratar de pensar a família aonde? Durante a modernidade e também no período durante a modernidade e também no espaço geográfico europeu. Uma vez que nós estamos aqui a tratar desde das nossas primeiras aulas, né, isso ficou claro, que esse espaço geográfico europeu e essas produções culturais, elas se alargaram, elas foram tomadas de exemplo para outros lugares do mundo, através dos processos de colonização. Logo, se nós estamos falando de família, é muito interessante que nós também pensemos nas relações de trabalho. Ou seja, as relações de trabalho estão imbricadas, né, com as relações familiares. Nós temos, né, essas duas relações, essas duas instituições, esses dois âmbitos da vida, muito correlacionados um ao outro. Por quê? Porque é interessante que, ao passo que nós vamos observando as formas de organização do trabalho, nós também vamos observando como as famílias se organizam. Isso implica dizer que, ao longo do tempo e ao longo das diversas sociedades, nós tivemos o quê? Diversas formas de família, diversas organizações de família e também, né, diversas formas de trabalho. Então, nesse sentido, a nossa aula vai ser discutir e retratar as relações entre sociedade, trabalho e família, né, tendo como foco as mudanças que foram causadas pela Revolução Industrial. Ou seja, a gente vai estudar a Revolução Industrial, mas o nosso caminho para estudar a Revolução Industrial vai ser o trabalho e a mudança da família. Ou seja,
Ao passo que a Revolução Industrial, ela nos apresenta significativas mudanças na sociedade, nós vamos observar que essas duas instâncias, trabalho e família, que são instâncias imbricadas, elas vão sofrer grandes mudanças. E é isso que nós vamos aqui tratar hoje. E essas mudanças, elas têm um impacto direto na construção da subjetividade. Feita essa primeira introdução, essa guisa de introdução, eu trago para a gente pensar as relações de trabalho e as transformações das famílias. É importante que a gente vá observando que, para que a gente chegue no processo de revolução industrial, nós precisamos entender como se deu o processo, né, dessa inter-relação trabalho-família, né, ao longo da história. Então, nesse sentido, nós vamos aqui fazer um passeio até que a gente chegue no processo da Revolução Industrial. Gente, só um minutinho, deixa eu só fechar aqui a porta do meu quarto, para não ficar ruído atrás. Pronto, voltei. Acho que tá bem melhor. Qualquer barulho que vocês escutarem é da rua, tá? Que eu tô de frente para rua, então pode ser que vocês escutem barulho de moto, de carro passando, mas eu vou tentar falar mais alto. Então, como eu estava falando, é interessante que a gente faça, primeiramente, né, essa ideia de o que é o trabalho. Quando nós estamos tratando de pensar essa palavra trabalho, uma série de coisas, né, nos vem à cabeça. É interessante o que a Susana Albornoz nos fala, né, que num primeiro momento, né, o trabalho, né, esse conteúdo, essa palavra, ela oscila entre dois lugares, né? Num primeiro momento, a gente pode ter esse trabalho enquanto ação, enquanto transformação da natureza. Noutras vezes, nós vamos ter essa ideia de trabalho como uma ideia, um conceito carregado de emoção, de tortura, né? Noutro momento, você vai ter essa noção de trabalho também atrelada a uma perspectiva religiosa. Então, você vai vendo que o conceito de trabalho, a perspectiva da palavra trabalho, nos coloca, né, em diversos lugares, nos coloca para pensar em diversos lugares. Desde esse primeiro ponto do trabalho enquanto ação de transformação da natureza, né, que tem aí uma vinculação desse homem com a natureza, até mesmo os lugares de fadiga, dor, tortura. Por que a gente fala isso? Porque a palavra trabalho, né, vem da palavra tripálio. E esse tripálio era, antes de mais nada, um instrumento de tortura. Então, aqui vocês podem ver na imagem, né, como se dava esse instrumento de tortura. Então, o trabalho, a palavra trabalho, né, vem do latim tripálio, que é esse lugar, né, esse instrumento de tortura. É também um tanto quanto interessante lembrar e reforçar que esse trabalho, né, para além desse lugar da tortura que foi mencionado inicialmente, ele também está correlacionado, né, às forças, às modificações e transformações da natureza, né, pelo homem. Ou seja, desse modo,
todo trabalho supõe um fim específico, seja ele intelectual, seja ele corporal, certo? Então, é interessante que a gente pense historicamente a questão do trabalho. É também pensar a história, a forma como os homens se desenvolveram. Daniel, por que você faz essa pontuação? Porque se nós, como nós vamos já ver, nós vamos olhar ao longo da história que alguns, em alguns momentos, nós vamos ter esse trabalho, né, físico, sendo executado, por exemplo, por escravos, né, e esse trabalho intelectual ou trabalho político sendo... Opa, tem alguém... E esse trabalho do âmbito do pensamento, do político, sendo, né, feito por outras pessoas. Então, ao passo que nós vamos fazendo esse processo histórico, nós vamos entendendo como se dá também a organização da sociedade. Opa. Pronto. Deixa eu ver. É interessante que a gente comece a perceber o seguinte, que nas sociedades tribais, né, ou sociedades de tecnologia simples, como nós costumamos falar, o trabalho não necessariamente está correlacionado a uma perspectiva da produção. Ou seja, precisamos produzir, precisamos estocar alimento. Não. Nessas sociedades de tecnologia simples, ou nas sociedades tribais, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que o trabalho ele está imbricado dentro da própria comunidade, mas também ele está correlacionado ao quê? Aos rituais, aos mitos, às organizações do parentesco. Desse sentido, você vai vendo que nas sociedades tribais, né, ou sociedades de tecnologia simples, a divisão do trabalho vai se dar principalmente... Boa tarde. Vai se dar principalmente através da divisão através da divisão sexual. Logo, homens e mulheres vão exercer atividades diferentes. No outro momento, em especial, se nós formos pensar a parte da sociedade greco-romana, tomando como esse marco, o trabalho, por isso que é interessante, quando eu falei logo no início, dessas possibilidades, dessas formas de pensar a palavra trabalho. Por quê? Se no primeiro momento, nas sociedades primitivas, nas sociedades de tecnologia simples, o trabalho fazia parte da vida cotidiana da comunidade. Existiam as divisões de tarefas. Num segundo momento, né, ou mais a posteriori, quando nós vamos ver essa organização das sociedades greco-romanas antigas, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar que esse trabalho, essa ideia de trabalhar, já está correlacionada a uma perspectiva no âmbito mais físico, e esse trabalho, ele vai se dar na figura do escravo, barbarói, ou seja, o bárbaro, aquele que não era do lugar, da cidade-estado. Então, é o bárbaro, é aquele que foi conquistado, é aquele outro, né, que vai se tornar escravo. Então, esse trabalho, ele já está, né, a gente já pode ver que a ideia de trabalho aqui já é uma ideia de trabalho braçal, já é uma ideia de trabalho corporal. E o que acontece? É interessante que, quando você vai ver a ideia do escravo, isso é muito, muito interessante, né? Nós estamos aqui a tratar das sociedades greco-romanas clássicas. Isso implica dizer que o escravo aqui, gente, não é o escravo da colonização,
do período colonial, não até por conta de uma perspectiva histórica, de tempo histórico, né? Mas esses escravos são aquelas pessoas que foram conquistadas na guerra e que se tornaram escravos, ou seja, objetos. Então, são passíveis de venda e troca. Lógico, se a gente for pensar no período greco-romano clássico, 400 a.C. até 1500 vai dar o quê? Uma diferença, vamos colocar no mínimo 1500 anos, para você rever nesse surgimento do processo de escravidão, de forma mais incisiva. Logo, esse escravo que fazia o trabalho, ele está ali, antes de mais nada, para quê? Para facilitar a vida dos senhores, que são os cidadãos, e que estavam ali, né, frente aos espaços públicos da vida social. Na sociedade greco-romana clássica, não estava só instituída por essa relação, né, de senhores, dos cidadãos e dos escravos. Aqui na figura é muito interessante, como você vai ver, nos patrícios, eu achei muito engraçado esse soldado, né, os escravos, os plebeus, plebeus, né, que eram pessoas livres, né, e que tinham suas atividades, como os meiros, diaristas assalariados, os artesãos, né, que conviviam ali, lógico, lado a lado com os escravos. Então, é interessante que a gente veja que as condições de escravidão eram muito variáveis, né? Pois a gente pode observar que tinha escravos que trabalhavam desde nas fazendas, nas terras, sobre condições precárias, até mesmo escravos que eram altamente letrados e estavam dentro do exercício da medicina, por exemplo. O que acontece? Nós vamos observar, né, que esse sistema vai sendo modificado e nós vamos, durante a Idade Média, nós vamos ver uma nova forma de organização do trabalho, uma nova forma de organização da sociedade, que aí, e como falei no início da aula, da sociedade greco-romana clássica, que estava correlacionada a esse padrão que eu acabo de falar, e que agora na Idade Média, lógico, como nós vimos na última aula, depois da queda de Constantinopla, depois da queda do Império Romano, e a ascensão da Igreja Católica durante toda a Idade Média, nós vamos ver que há uma modificação dentro das formas de trabalho e também dentro das formas de organização social, que inclui a família. Por que é importante que a gente diga isso? Nós vamos observar aqui na Idade Média, né, que a gente vai ter o sistema de trabalho, a organização do trabalho, dentro dos feudos, que aconteceu principalmente na Europa Ocidental, entre os séculos 9 e 11, sendo a França a principal representante, sendo a principal representante deste processo. Deixa eu... Opa, estou mexendo aqui errado. Deixa eu... Gente... Apresentação... Estou aqui na França. Pronto. Sendo a França, né, a principal a adotar esse modelo. É interessante que a gente veja o seguinte,
Por que esse modelo foi adotado? Primeiro, nós vamos ver um desgaste nas estradas, uma falta de estrutura para locomoção, as dificuldades das transações comerciais, né? E também, além de tudo isso, os processos de guerra, e aí vocês lembrem, por exemplo, das cruzadas, né? De ataques e invasões de civilizações bárbaras. Então, a população, ela se organizava em comunidades que seriam autossuficientes, de alimento, de vestuário, ferramenta para o trabalho, então, tudo estava ali dentro do próprio feudo. Lembrando, né, então a gente vai ver aqui uma economia de subsistência. Tem uma coisa interessante aqui. Nós temos que observar que a comunidade, ela está correlacionada, mas existem os processos de parentesco, a organização das famílias. E nesse momento, o que acontece, né? Como vocês podem ver aqui, é a ideia dos castelos, né? As pessoas, gente, elas tinham que se organizar em famílias grandes. Grandes famílias. Porque a necessidade de mão de obra para o trabalho era grande. Ou seja, eu não poderia ter uma família pequena, eu precisava ter uma família, como a gente costuma dizer, uma família alargada, uma família grande, para que todo mundo pudesse ajudar. Então, por exemplo, nesse sentido, você vai ver que as crianças, né, o que a gente é interessante isso, porque a gente chama criança de criança, mais ou menos século XIX para cá. Antes, as crianças eram consideradas mini-adultos. O que é que isso significava? Já deu tempo de trabalhar, sei lá, 5 anos, 6 anos, 7 anos, já pode trabalhar, já vai trabalhar. Né? Então, você vai vendo e você vai observando esse processo e observa também que quanto mais gente, melhor. Outro ponto que é interessante. Negócio de amor. Negócio de, eu tô apaixonada por fulano, por ciclano e vou casar com fulano e ciclano. Não tinha essa perspectiva. Ou seja, os casamentos, eles eram arranjados, eles eram entre os próprios pares. Era muito comum você ter casamentos de parentes próximos, ou seja, para agregar, para juntar mais gente, né? E dentro dessa relação de senhores e escravos, né, que existia dentro do feudo. Gente, ficou assim clara essa perspectiva desse processo de organização da família nesse período? Ficou. Por que eu estou fazendo isso? Porque mais na frente, eu estou fazendo esse histórico antes para que quando a gente chegue na Revolução Industrial, a gente vai observar que esse processo foi totalmente modificado. Então, vamos continuar. No que tange, né, esse processo de divisão sexual do trabalho na Idade Média, né, você também vai observar que existia uma divisão também no âmbito da sexual entre homens e mulheres. Como eu coloquei, as crianças também estavam inseridas nesse contexto de trabalho. E é interessante que a gente vai começando a ver nesse processo, tá? Prestem atenção, que as mulheres, elas eram as únicas responsáveis pelos trabalhos domésticos, né? Além também de ajudar no trato da terra. Antoniel, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é o seguinte. Se nós formos voltar aqui Deixa eu voltar aqui. Para as sociedades tribais ou de tecnologia simples, nós vamos observar que existe uma divisão sexual do trabalho. Só que nesse momento da história, nós vamos observando que a ideia de atividades domésticas, atividades da casa, atividades lá, elas ainda não existiam. O que é que você está querendo dizer com isso, Antônio? Eu estou querendo dizer que
No âmbito da sobrevivência do grupo, todo mundo tinha que saber de tudo um pouco. Qual é a diferença no âmbito biológico dentro desse processo que nós observamos? É que a maternidade fazia, né, vai fazendo com que as mulheres, nesse primeiro momento, quando estão prenhas, grávidas, gestantes, como a gente queira, né, falar, elas precisam dessa proteção. Mas isso não era um impeditivo de ela saber fazer tudo. Porque aqui, nego, velho, na hora que o animal chegasse, um outro grupo chegasse querendo assassinar, querendo fazer guerra, querendo matar, todo mundo tinha que saber de tudo. Tá certo? Tá tranquilo aqui? Tá, até agora tá. Num segundo momento, nas sociedades greco-romanas, nós já vamos observar, tanto é que vocês podem ler, procurem o livro A Política, de Aristóteles. Aristóteles ele já vai fazendo essa divisão bem específica sobre qual a mulher aqui já está no meio, ela fica na mesma condição e no mesmo patamar do escravo, seja o escravo do sexo masculino ou do sexo feminino. Tem uma coisa que é interessante aqui ainda, que é as atividades domésticas, elas giravam, né, em torno, principalmente, dos escravos. Isso implica dizer que tanto escravos homens como escravos mulheres atravessavam o espaço doméstico. Tranquilo? Agora, é no período da Idade Média que a gente vai vendo esse maior delineamento em relação às mulheres. Ou seja, aqui elas elas ajudam no trato com a terra, como a gente pode ver aqui nessa imagem, mas quando chega no âmbito do trabalho doméstico, essa é uma exclusividade das mulheres. Então, nesse sentido, a condição das mulheres estava instaurada nas relações de uma forma de submissão e obediência ao homem, que detinha controle e o poder, como foi dito por Faria 2013. De acordo com Caprice Zuber, durante a Idade Média, as mulheres foram consideradas como seres mais frágeis, impuras e impúdicas em relação aos homens. A partir disso, os tratados de origem eclesial, ou seja, da igreja ou leiga, denominaram que era necessário, olha só, proteger as mulheres, pois os ideais masculinos encontram-se fincados na preservação da pureza feminina. Logo, as mulheres eram constantemente vigiadas, principalmente aquelas, né, das famílias ricas. Então, se nós formos observar, vou já trazer assim, nesse sentido, nós vamos vendo que é no período da Idade Média que vai se formando, que vai, eu diria, se consolidando essas ideias, né, em especial atravessadas por questões de ordem religiosa em relação a uma separação, a uma divisão do trabalho e das relações familiares e das relações sociais. Tá tranquilo, gente, até aqui? Toniel, Pode perguntar. deixa eu ver. A princípio, então, as mulheres trabalhavam junto com os homens na terra. É assim, é? No período da Idade Média, você vai vendo, ó, tá vendo essa foto aqui, como é que tá? Sim. Você tá vendo as mulheres aqui junto também, aqui é um feudo, né? Então aqui tá o castelo. Então você vê homens aqui de um lado trabalhando e mulheres também. Elas No caso, não pode falar.
No caso, as mulheres fazem a mesma coisa que os homens nessa época, né? Aí só Exatamente. depois que foi criado esse pensamento de que a mulher era frágil, É que isso foi que eu feita tô. essa separação. Pronto, é justamente esse é o período, vamos dizer assim, de gestação dessas ideias. Ou seja, é necessário também que a gente lembre que o período da Idade Média foi um período altamente marcado pelo poderio da Igreja Católica. Isso implica dizer, né, uma série de questões. Pensar ideias como impureza, ideias como a mulher é a fonte do pecado, vai nesse momento se juntando, é nesse momento que nós vamos observando essas construções. Só que o que é interessante disso é que, assim, as mulheres trabalhavam tanto com o trato da terra, ou seja, um trabalho físico, e ainda também tinham os trabalhos domésticos. Ou seja, trabalhavam mais, além do trabalho da, da, da casa, já tinha, e ainda tinha o trabalho, né, contrato da terra. Ela trabalhava mais que o homem, né? Nesse sentido, sim. E aí, lembrem, né, ainda tem o cuidado com os filhos, até que eles tivessem uma idade apta para trabalhar também. Ei, Antoniel. Aí, no caso, os pensamentos da separação e tudo mais surgiu através da Igreja Católica? A ideia de quê? Da separação da mulher. Essa questão da mulher ficar em casa. Sim, não é da Igreja Católica, é de todo, como a gente vê aqui, ó. Tanto os tratados de ordem eclesial, ou seja, de ordem religiosa, como também os leigos, né? Ou seja, por exemplo, deixa eu lembrar aqui. Meu Deus, cadê? Eu tô olhando aqui por livro. Cadê esse livro? Deixa eu pegar aqui. Segura aí. Sai não. Cadê, meu Deus? Oh, Jesus. Cadê esse livro? Deixei tão separadinho. Peraí, minha gente, eu acho. Segura aí 2 minutos. Ai, não, deve estar do outro lado. Agora eu não vou achar, não. Ai, menino, tô ficando agoniado quando eu. Não, não vou achar agora, não. Ai, achei, achei. Sabia que eu achava. Cadê, meu Deus? É um desses. Pronto, achei. Aí. Ai, meu Deus. Pronto. Cheguei, voltei, achei o que eu queria. Vou mostrar para vocês. Pronto, ó. Eu vou até parar aqui a apresentação. Teve um. A gente está terminando um artigo que é assim, ó, é uma análise, né, sobre esses discursos no que tange. O outro livro não está lá embaixo. No que tange esses ideais de, de feminino, masculino, em especial a questão das mulheres. Ou seja, como você vai observando a partir do fim da Idade Média, durante a Idade Média, como as mulheres elas vão sendo, né, organizadas. Eu vou tratar dessa forma no sentido de você já ir vendo textos escritos tanto
de ordem religiosa como de ordem leiga, ou seja, de pensadores. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, assim, esse é um livro, ó, Luiz de Lenon, não sei se vocês estão vendo. O nome do livro é A Perfeita Mulher Casada. O nome do livro. Esse livrinho, Fray Luiz de León, ele foi escrito no ano de 1583, ele foi publicado. Ou seja, já tem um livro, são escritos que já trazem resquícios, né, desse período de Idade Média, que é o que a gente está tratando aqui, de como essa divisão do trabalho já acontecia. Então, em 1500, deixa eu só pescar de novo aqui, no ano de 1583. Acho muito interessante. E aí, você vai vendo, olha só, 1583. E aí eu fui juntando uma série de outros livros. E aí o que é que eu encontro, por exemplo? Mais regras para conquistar um homem perfeito. Isso já agora do século XX, tá? Século XX para cá. Que aí vai, esse livro aí tem engraçado. Eu acho engraçado. Ele vai dizendo como é que a mulher deve se comportar para que ela consiga conquistar um cara. Esse, para mim, que é um dos melhores, que eu acho, né? Casamento Blindado, você já deve ter visto, né? Então, best-seller, mais de 500 mil exemplares vendidos. Eu acho muito interessante, né? Para dizer engraçado. Tem esse outro aqui. Se tem para mulheres, também tem para homens. Aí tem esse. Guia Prático para Ser um Namorado Perfeito. Que aí vai dizendo para o cara, você vai lendo e ele vai... O livro vai te dizendo como é que tu tem que fazer e tal. Então, vejam. Essas ideias, né, que rolam, né, que vão girando na atualidade, são ideias que estão postas, que estão sendo construídas, colocadas e pensadas desde a Idade Média. Em especial, já no fim, né, que a gente chama de Alta Idade Média. Né? Então, um exemplo disso é esse livrinho aqui, de 1580. Ai, gente, eu sempre erro. De 1583. Então, é dentro dessa perspectiva que você já vai observando. Mas, essas ideias, elas não vão surgindo também assim do nada. Elas surgem também, é por isso que a gente está aqui, ó, por isso que eu estou falando aqui dessa imbricação entre trabalho e família. Né? Ou seja, como se organiza o trabalho dentro da sociedade, também como se organizam as famílias. Tá certo? Alguma dúvida, alguma questão? Vamos lá, gente. Então, só esse parêntese grandão, assim, no sentido de da gente observar que como algumas ideias que circulam ainda hoje, né, que a gente acha que são ideias criadas há pouco tempo, que estão aí, não, elas já vêm sendo rodadas numa mesma composição há um bom tempo. Nesse sentido que eu faço esse grande parêntese. Gente, quem entrou agora, seja bem-vindo, tá bom? Ei, Antoniel, Pode eu falar. acho interessante que antes que a gente viu, né, que as mulheres trabalhavam juntamente com os homens e também cuidava da casa. Aí teve um certo tempo que ela passou a cuidar só da casa, né? Assim? Isso. Só que assim, o que eu tô querendo dizer é que esse cuidado da casa se tornou exclusivo da mulher. Justamente, mas hoje a gente vai ver que hoje em dia está igual lá no princípio, onde a mulher não só cuidava da casa e dos filhos, mas também trabalhava fora.
Porque a gente vai ver que a mulher tanto trabalha fora, como ainda cuida de casa, cuida de filho, cuida de marido. Então está sendo uma situação que é igual no princípio, de quando a mulher trabalhava junto com o homem braçal e ainda cuidava da Sim, casa. é interessante, tem uma. Quando você traz isso, é muito interessante porque, como é que eu posso colocar? Quando a gente está estudando, a gente sempre vai vendo que a história sempre vai sendo contada por homens, né? É como se as mulheres elas não tivessem feito história, ou como é que eu posso dizer? Estado, porque isso já é, isso já é seria uma outra aula para pensar o que é história oficial, né, quais são esses apagamentos da história, em especial com a Michelle Perrault, sobre essa questão das mulheres, né? Mas eu vou fazer essa reflexão no sentido de é como não, né? A história oficial ela é contada por homens e é como se só tivessem existido, por exemplo, comerciantes homens. Mas na história teve comerciantes, teve mulheres que foram comerciantes, né? Por exemplo, é como se na história só tivessem tido homens ricos, né? Mas na história teve mulheres ricas. A questão é como essa história foi contada, né, para a gente. E aí cabe a nós, dentro dessa perspectiva da reflexão, também buscando. Tem um texto da Michelle Perrault. Eita, agora eu fiquei agoniado, que eu tô olhando aqui por livro, mas tá uma pilha, tá bem organizadinho, mas eu não sei onde é que tá, não. Mas eu vou tirar uma foto para vocês e mando para vocês darem uma olhada, que a Michelle Perrault, ela vai... Deixa eu só pesquisar aqui no Google. O Google tá aqui para isso. Michelle Perrault. Pronto. Os excluídos da história. Operários, mulheres e prisioneiros. Esse é o nome do livro. Deixa eu pegar aqui, ó, na Amazon. Eu jogo aqui e vocês depois dão uma olhadinha. Gente, esse texto é muito massa. Porque a Michelle Perrault, ela vai justamente, né, fazendo tratando de pensar essas pessoas, né, que, como ela trata no título, excluídos da história, dessa história oficial. Então, eu acho uma dica de leitura, mas o meu, eu tenho uma xerox dele, ele deve estar em algum lugar aqui dentro dos livros. Então, voltando, então, por exemplo, quando eu estava tratando o Pequeno Jardim do Paraíso, né, do Pernice, de 1410 a 1420, mostra bem isso, né? Ou seja, essa mulher rica que tem que ser guardada, que tem que ser vigiada, né? Que tem aí toda como posso dizer, nós chamaríamos hoje de empregadas, né? Mas aqui de servas para servi-la, né? Então você vai vendo todo esse processo aqui dentro do quadro. Então, gente, ficou tranquilo, porque agora por que eu fiz esse preâmbulo mais histórico? Para que quando a gente chegar, que agora nós chegamos e vamos tratar de pensar o que já acho foi essa Revolução Industrial, para a gente observar de modo claro como esse processo de mudança da sociedade do trabalho, esse processo na sociedade, que foi a Revolução Industrial, teve impactos diretos no trabalho e na família. E já que estamos aqui a tratar de pensar trabalho e família enquanto relações imbricadas, nós vamos ver uma série de mudanças. Logo, como nós vimos, durante a modernidade, a partir do século XV, o que acontece? A gente vai ter meio que eu vou chamar aqui isso de uma crise, de um problema. Por quê? A monarquia estava quebrando,
a galera do comércio estava ganhando dinheiro. E aí vem uma pergunta, né? Terras ou dinheiro? Ser dono de terra, ser rei, ser do feudo, mas tô lascado, tô quebrado. Ou eu sou comerciante, como a gente diz, não tenho sangue azul, mas eu tô nadando no dinheiro. Né? Então você vai vendo que esse movimento vai ser um tanto quanto interessante. Por quê? Porque é isso que vai dar, de certa forma, também um empurrãozinho para que a gente tenha uma saída desse sistema feudal para o modelo capitalista, o sistema capitalista, como a gente queira chamar. Ou seja, um novo modelo de organização social, né, que proporcionou uma série de mudanças de estruturas, tanto sociais como políticas e econômicas, modificando também o que? As formas de trabalho na sociedade. Vamos mais para frente. O historiador Aquino, ele vai retratar o seguinte, ele vai dizer o seguinte, ele vai ressaltar uma coisa muito interessante, né? Que entre os séculos XV e século XVIII, os países eles buscaram, né, novos modos de enriquecer. E aí é a velha história que todo mundo já conhece. É aqui onde entra a exploração mineral, a exploração natural das colônias, né, dos territórios que foram, abre aspas, descobertos, que foram dando subsídio para essa, como nós chamamos, essa acumulação primitiva de capital que veio resultar na Revolução Industrial. Lógico, junta com isso tudo que a gente já vem falando nas aulas anteriores, como, por exemplo, a Revolução Científica, a saída do teocentrismo para o antropocentrismo, a questão do renascimento, ou seja, toda essa modificação também está aqui atravessando esses processos. É como eu sempre digo, a gente estuda um por um de forma didática, mas tudo que a gente está falando aqui, de uma certa forma, está acontecendo ao mesmo tempo. A única diferença é que não tinha WhatsApp, mas está tudo nesse movimento. Isso implica dizer o quê? Que esse mercantilismo de troca, de acumulação primitiva de ouro e prata, fez com que a gente tivesse aí uma base para o surgimento do capitalismo do século do capitalismo sim, mas um capitalismo primitivo, que vai se consolidar enquanto capitalismo a partir da Revolução Industrial no século XVII. Então, a Inglaterra, aqui nós já vamos começar a ver, né, fotos desse processo. A Inglaterra ela vai se tornar a primeira nação a se industrializar. Interessante. A pergunta, terras ou dinheiro? A Inglaterra preferiu o dinheiro. E é interessante que a gente vai ver no movimento, né, que Portugal e Espanha, em especial, principalmente Portugal, tudo que Portugal explorou e pensou de tirar do Brasil, no final financiou a Inglaterra. Cenas para próximos capítulos, né? Para quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha nesse processo. Mas a Inglaterra, dentro desse processo, vai ser o primeiro, né? Primeiro país a se industrializar. Isso vai gerar um processo de revolução comercial muito grande, que vai implicar diretamente no setor industriário, ou seja, nós vamos ter uma transformação da indústria. Logo, as fábricas têxteis, os avanços tecnológicos, isso vai implicar diretamente nas relações de trabalho e nas relações da família. Por quê? Porque agora homens, mulheres e crianças vão começar a trabalhar nas fábricas. E é interessante que a gente veja o seguinte, aquelas famílias lá do período feudal, que eram largas, que eram com muita gente ali, todo mundo se organizando, o negócio vai começando a mudar. Né? A gente vai ver que tem uma mudança significativa e que vai ter um impacto, por exemplo, nas nossas vidas hoje, no nosso cotidiano. Ou seja, o sistema capitalista, eu vou ler essa frasezinha maior, essa citação maior, porque é uma definição assim mais ampla. Antes de mais nada,
O sistema capitalista fundava-se na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, ou seja, a galera que juntou dinheiro, que tinha dinheiro. Só um minuto. O sistema capitalista fundamentava-se na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, que queria total liberdade econômica para produzir, vender, investir, né, fazer circular as riquezas produzidas lá nas fábricas, né, comprar e fixar o salário. E as atividades econômicas não seriam planificadas, nem reguladas, nem controladas pelo Estado, cuja função é o quê? O que é a função do Estado dentro dessa perspectiva? É manter a ordem necessária para o funcionamento das empresas. A produção industrial era realizada em pequenas e médias fábricas, onde havia a divisão do trabalho. Uso de máquinas movidas a vapor, empregando mão de obra assalariada muito baixo, né? E produzindo em larga escala, a fim de proporcionar lucros aos empresários capitalistas. E aqui cabe uma análise, né? Também deixo aqui. Tem uma aula minha que eu falo do Marx, eu posso até mandar o link para vocês, que é esses lucros enquanto produção de mais-valia absoluta, mais-valia relativa, que são conceitos já de análise do sistema capitalista através do Karl Marx. Então, nós vamos começar a observar que nesse período, né, a gente vai ver que o empresariado, os donos das fábricas, eles, né, não queriam esse lugar do Estado, né, enquanto regulamentador de questões econômicas, trabalhistas, né, ou seja, uma perspectiva liberal, de uma sociedade liberal, tanto que nós vamos ter uma aula sobre isso, que, se não me engano, é a próxima. Então, isso vai gerar uma série de questões na ordem do trabalho. Como aponta Schneider, as condições de trabalho, pronto, aí vocês vão ver nas fotos, ó, eram precárias. Ou seja, homens, mulheres, crianças estavam expostas a longas jornadas de trabalho, péssimas condições sanitárias das cidades e das vilas dos quais residiam, os baixos salários. Baixos salários que já eram baixos, e aí, mais uma vez, homens ganhavam mais, mulheres ganhavam menos do que os homens, e as crianças ganhavam menos do que os homens e as mulheres. Então, dedo cortado, mão cortada, né, você vai vendo todo esse processo. Os baixos salários que mantinham apenas a sobrevivência do trabalhador, ou seja, por isso que a gente chama o salário de salário mínimo, né, mínimo para quê? Mínimo para viver literalmente, né? O excedente de mão de obra, por quê? Porque tinha muita gente para trabalhar. Lembrando, é interessante o seguinte, o processo de alienação do trabalho, ou seja, se antes o caboclo fazia o sapato do início ao fim, agora ele faz uma parte do trabalho, né, uma parte desse sapato. Talvez ele nem saiba o que ele faz aqui no início vai resultar no final. Então, 2 filmes para, não sei se eu já falei, para vocês assistirem sobre esse tema. Acho incrível, incrível, incrível. A Fantástica Fábrica de Chocolate, com John Depp, ou o antigo, mas eu acho que eu gosto mais desse último. E... Eita, minha, eu tô muito esquecido. Charles... Aí, Oliver Twist, pronto. Oliver Twist, o nome do filme. Deixa eu botar logo aqui no YouTube, que eu já boto o link para vocês. YouTube. Quem quiser dar uma olhadinha sobre como, por exemplo, acontecia essa questão do trabalho infantil nas fábricas, Oliver, pode assistir esse filme que vocês vão entender direitinho. Twist. Na realidade, tem o filme, tá? Mas tem... gente, onde eu abri? Eu vou jogar aqui... Menino, onde eu abri? Cadê? Eu vou jogar aqui, depois vocês dão uma procurada. Não, eu vou ficar me agoniando.
É um filme maravilhoso, é um livro, né, do Charles Dickens, é um romance, é um livro de literatura. Quem quiser dar uma olhada, tem tanto o livro como o filme, né? Então, quem gosta mais de ler, pode ler o livro, quem gosta mais de ver filme, vê o filme, quem gostar dos dois, vê os dois. Então, é uma dica de leitura e dica de filme para vocês. Que vai retratar bem direitinho isso que eu estou aqui tratando, né, com vocês. Opa. E aqui. Então, voltando, vamos dando continuidade. Como a industrialização, esses trabalhadores eles vão viver, né, uma nova conjuntura social. Então, por que é importante que a gente vá observando esse processo de conjuntura social para a gente entender o processo de subjetividade? Olha, gente, a ideia de casa muda. Casa. Por isso que eu digo, assistam A Fantástica Fábrica de Chocolates. Vejam a casa, vão fazendo essas análises. A ideia de casa muda. A ideia de cidade muda, de organização da cidade. Ou seja, a cidade se organiza dentro da fábrica, a partir da fábrica. O que mais? A ideia de família muda. Por quê? Então, tudo isso vai dando suporte, subsídio para novos processos de subjetivação. Novos processos e novas formas de ser e estar no mundo. Nesse sentido, você vai vendo que questões vão sendo, nessa perspectiva, elas vão sendo aí trabalhadas dentro já do âmbito do privado, né? Ou seja, da privação, mas não é privação de liberdade no sentido carcerário, mas é a privação de questões do âmbito social, que aí já junta, por exemplo, com aquela questão da leitura. Ou seja, olha que interessante. Eu compro um livro e eu vou para a minha casa. E eu leio esse livro no meu quarto. Gente, isso é muito doido. Daniel, como assim? Que viagem é essa que tu tá fazendo? A viagem é o seguinte, gente. Na Idade Média, né, no período do feudo, é assim. Você só iria... Primeiro, você não ia ter acesso a livros. O livro que você ia ter acesso era a Bíblia. Para você escutar esse livro, você tinha que ir para a igreja e tinha que escutar o padre falando. Quando você voltasse para casa, essa ideia que hoje a gente tem de quarto, do meu quarto, né? Não tinha essa ideia não, minha gente. Não tinha essa ideia de o meu quarto, o meu espaço. A casa era para todo mundo, né? Então, vejam como o sujeito, né? A gente vai, né, a partir da consolidação, né? Com essa consolidação a partir da Revolução Industrial, você vai vendo essa criação desse lugar do privado. Né? Vejam que interessante. E você ganha um salário, né? E com esse salário você consegue pagar um quarto num pensionato. Então, vejam como isso vai criando esse lugar do indivíduo, né? Não mais do sujeito, porque o sujeito ele está sujeito, né? Sujeito a tudo, né? Sujeito às possibilidades. O indivíduo ele vai se individualizando, ele vai se, como posso pensar, ele vai... Minha não do céu, deixa eu ver. Ele vai se individualizando, ele vai se singularizando, né? Então, e aí você vai vendo agora todos esses arcabouços. O livro, o trabalho assalariado. Ou seja, o que é o trabalho assalariado? É o trabalho onde eu vendo minha força de trabalho e ganho um salário. E se eu levar um pé na bunda do dono da fábrica, eu vou para outra fábrica.
Eu posso angariar outro lugar. Então, vejam como isso é novo, né? E vamos maquinar mais na frente, porque aqui eu já vou começar a falar, né? Como eu já comecei mesmo a falar, esse processo de subjetividade privatizada, né? A construção aí já no século XIX, né? Das perspectivas da psicologia, mais na frente da psicanálise, você vai vendo que a Revolução Industrial faz toda essa série de modificações que vão transformar diretamente os processos de subjetivação. E aí eu trago a ideia da família, né? Essa ideia de uma subjetividade, né, nova, né, de uma subjetividade moderna, estou falando moderna de nova, está correlacionada a esse novo sistema, ao sistema capitalista, que se inicia com o sistema mercantil, né? Mas que vai dar base, que vai se consolidar, que vai, né, se expandir enquanto perspectiva do sistema capitalista, ou seja, da questão do indivíduo, da experiência do mercado, né, do homem faber, do homem que fabrica. Então, ele é uma força de trabalho, ele se torna indivíduo. Para já ir fazendo o fechamento da nossa aula de hoje, a gente vai começar aqui a tratar da família. Por quê? A gente vai começar a observar que essa instituição família, né, com a Revolução Industrial, ela vai ter um impacto muito significativo. Primeiro, houve aí, né, mudanças no modelo patriarcal e também dentro desse processo de novas, né, subjetividades, novos processos de subjetivação. Isso implica dizer o quê? Que as pessoas, dentro de uma família, elas precisavam fazer o quê? Trabalhar. E esse trabalho, né, está correlacionado a vender a força de trabalho. Isso significa o quê? Que teve um impacto para todos, e aí, como nós estamos aqui também tratando dessa perspectiva das divisões sexuais do trabalho ao longo da história, nós vemos que as mulheres, e aí eu também já vou botar aqui nessa leva as crianças, independente de ser homem ou ser mulher, mas enquanto criança, enquanto lugar de infância, né, tinham também que vender sua força de trabalho. Ou seja, nós já vamos ver aqui eu diria, uma consolidação desse acúmulo de funções das mulheres. Não, por que você está dizendo assim, uma consolidação? Porque lá no medievo, certo? A gente viu que mulheres ajudavam no trato com a terra, sim, elas ajudavam, né? Mas na grande maioria, essas mulheres que ajudavam no trato da terra, elas estavam também mais correlacionadas às atividades domésticas, né? E as mais ricas, né, sendo ali protegidas, vigiadas, todo aquele processo que, como eu poderia dizer, socio-religioso dentro desses termos, né? Só que agora, né, e aí é muito interessante que aí isso também, uma coisa vai puxando outra, você vai vendo que há essa consolidação, ou seja, todo mundo, é aquela velha história, o capitalismo não poupa ninguém, todo mundo tem que vender sua força de trabalho, seja homem, mulher, menino, né, menino que eu falo é criança, e todo mundo vai ter que vender sua força de trabalho. E as mulheres, além disso, estão ligadas às atividades domésticas. Então, tudo isso que eu estou falando vai começar a tratar de mudar a perspectiva da organização familiar. Né? O que acontece? As famílias, elas se tornam nucleares. Ou seja, a ideia, olha só, como a gente tem que ir fazendo esse giro histórico. Né?
A ideia de que família é composta por pai, mãe e filhos é uma ideia datada da Revolução Industrial. Porque até então, como nós vimos, lá no feudalismo, ou nessa primeira levada aí do período moderno, essa ideia, antes da Revolução Industrial, essa ideia de família nuclear, ou seja, um núcleo familiar bruto, vou botar assim, lapidado, visível, pai, mãe, filhos, não existia. O negócio era ter gente para... Não estou dizendo que as funções maternas e maternas, o parentesco não existia, mas essa ideia não existia. Então, essa ideia de uma família nuclear, vamos datar ela século XVII. Mas eu ainda botaria mais na frente um pouquinho. Século XVIII, né, que é 1700. Revolução Industrial aí mais ferrenha. Então é isso. É muito interessante. Né? Pelo menos eu acho. Ou seja, como diz Araújo de Holanda, né? No interior dessas modificações que demarcaram a passagem do feudalismo para o capitalismo na Europa, né, a Revolução Industrial, a família se transformou em nuclear. Né? Ou seja, saindo lentamente de suas casas, os agregados, né? Lembra que eu falei? Os primos, quanto mais gente dentro de casa, melhor para trabalhar na lavoura, na terra, né? Os filhos mais velhos, né? Sendo esses últimos, né, convocados a integrar a força de trabalho produtiva. Então, isso para mim é muito interessante. E é o que é que a gente vê hoje na atualidade, né? Primeiro, modificações nos modelos de família, ou seja, existe a família nuclear e outras possibilidades de família, e também eu acho muito interessante que a gente vai olhando esses modelos de família, né, como eles vão, né, sendo modificados. Lógico, Daniel, mas dentro dessa perspectiva de família nuclear, também tem discursos religiosos, discursos políticos, discursos morais. Sim, eles existem, né? Só que aqui eu estou trazendo apenas esse aspecto da Revolução Industrial e do capitalismo, e como esse aspecto, né, que é o foco, tratou de mudar a família. Então, diante desse novo arranjo familiar, o homem, por sua vez, teve sua participação diminuída na vida da família. Aí, o que acontece? Se em outros momentos esse giro... isso é muito interessante, porque, assim... por que eu digo que é interessante? Deixa eu... É de pensar assim... É por isso que eu gosto de história. Por isso que eu gosto muito de história e sociologia. Porque quando uma pessoa vem com um discurso muito pronto, né, você já... Eu sempre desconfio, né? Quando o discurso ele é muito prontinho, né? E você vai vendo que na história nem sempre foi assim. Né? Nem sempre o negócio girou tão... é só... A mulher cuida do espaço doméstico da casa e o homem vai trabalhar. Esse tipo de discurso, né, como a gente está vendo na aula de hoje, o negócio não é tão, ao longo da história, nunca foi tão demarcado. Essa demarcação, ela existe dentro dessa perspectiva da aula de hoje, ao longo dos estudos que tem feito, que vocês podem também estar olhando, é recente, é muito recente. Né? E aí, lógico, como eu falei, existem discursos religiosos, outros discursos que atravessam, mas eu estou fazendo análise aqui a partir da perspectiva da Revolução Industrial e do capitalismo. Né? Ou seja, se a família é nuclear, se a família está reduzida, eu não tenho mais gente, né, para estar cuidando, se relacionando dentro da casa, o que acontece? Essa divisão do trabalho, ela se torna mais, eu diria, nítida, né, como a gente está vendo aqui na citação. Né? Então, vou ler a citação. Diante desse novo arranjo,
diante desse novo arranjo familiar, o homem, por sua vez, teve sua participação diminuída na vida da família, pois o mesmo, para manter o sustento da sua família, passava a maior parte do tempo recluso nas fábricas, exposto às longas jornadas de trabalho, não lhe restando tempo suficiente para interagir no seio familiar. A mulher, em contrapartida, né, tinha esse ofício de ser, abre aspas, dona do lar, e muitas vezes também ocuparam um cargo na indústria, né? Mas ainda assim dependia do marido, porque, como nós vimos, esse salário que era pago ainda era menor. Isso era a condição, né, de algumas mulheres, né, porque tinha mulheres que ocupavam esses cargos mais amplos. Aqui não dá para a gente também pensar uma era assim, né, tal, nesse sentido. Tinham também homens que eram desempregados, tinham mulheres que só ficavam em casa. Então você vai vendo que tem todo esse processo. E eu acho isso muito interessante. Espero que vocês também achem, né? Acho que vocês acham também, ficam aqui me escutando. Mais para frente. Então, para fechar essa aula, eu apresento para vocês os comedores de batata, né? Eu acho do Van Gogh. Eu acho esse quadro muito... Eu ainda vou fazer uma réplica dele, né? Eu acho que vai ser original, e vou deixar em algum lugar na minha casa, assim. Eu acho esse quadro muito significativo, porque ele mostra justamente, né, tudo isso que a gente falou. E aí, assim, quando eu vejo esse quadro, eu automaticamente me lembro do filme, da Fantástica Fábrica de Chocolates. Porque é justamente esse o retrato, né? A família reduzida, o processo de trabalho, né? Novos processos, e tudo isso, né, vai implicar em novos processos de subjetivação, né? Ou na subjetivação, ou na subjetividade, tal como a gente conhece hoje, né? Como a gente trata de pensá-la hoje, né? Então, como pode ser observado, né, uma redução do número de integrantes na família, além das difíceis condições de ordem financeira, né, para a manutenção dos integrantes, ou seja, não dá para ter muita gente dentro de casa, né? Como visto na mesa, só tem batata e café, né, que é para os integrantes. O quadro, olha que interessante, o quadro traz apenas uma criança, também demonstrando a redução do número de filhos, né, por conta das novas relações de trabalho nas fábricas. Por fim, né, as considerações finais da nossa aula de hoje. Nós vimos e observamos que o trabalho sempre sofreu diversos processos de divisão e seccionamento, ou seja, várias formas, né, de pensar o trabalho. O trabalho sempre esteve atrelado à instituição familiar, ou seja, afetando e também modelando, como a gente viu, né? Ao passo que, agora no final, que o trabalho é fabril, nós temos um modelo de família. Ao passo que o trabalho é feudal, nós temos um modelo de família. Ao passo que o trabalho, ele é no âmbito do escravo, no braçal, nós temos outro modelo. O modelo de família é típico das sociedades feudais e das sociedades capitalistas, né? Nós tratamos de pensar como se deu esse processo, ou seja, vimos que nas sociedades feudais, as famílias elas eram alargadas, agregadas, cheias de gente, quanto mais menino melhor, quanto mais gente melhor. Você vai ver que há uma abrupta mudança dentro das sociedades capitalistas, ou seja, quanto menos gente, melhor, porque cada sujeito vai ter que sobreviver, vai ter que trabalhar, né? E aí cada sujeito tem esse processo de venda de força de trabalho, e as mulheres, além de estar dentro desse processo de vender sua força de trabalho para as fábricas, ainda tinham que cuidar da casa. Então você já vai vendo essa condição, essa consolidação dessa condição, né? E aí o que eu coloquei? A consolidação do capitalismo enquanto um sistema econômico ideológico, né? Que consagrou uma revolução no campo das relações e nos modos de trabalho, desde o início do século XVII, 1600, mas consolidando no meio do século XVIII para frente, e todos esses processos culminando aí numa perspectiva de subjetividade privatizada. Gente, no mais, eu agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês nessa tarde. Obrigadão. E agora eu quero escutá-los, quero ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação. Eu vou parar a gravação agora e a gente faz essa interação sem estar gravando, tá? Deixa eu parar aqui.